pessoal, eu sou a professora Cileide, vamos para mais uma aula de literatura portuguesa. Vamos falar da literatura do trovadorismo. Então, o que foi o trovadorismo? O trovadorismo é um movimento literário marcado pela produção de cantigas líricas focadas em sentimentos e emoções e cantigas satíricas com críticas diretas ou indiretas. Considerando o movimento literário europeu, ele reuniu registros escritos da primeira época da literatura medieval, entre século XI, XII, XIII, XIV. Vamos falar assim. Esse movimento ele ocorreu na Europa e teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Vamos dizer que o trovadorismo foi feito através de uma poesia cantada, né? Nessa época, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais, geralmente eram acompanhadas por flauta, viola, baúde, e daí o nome chamado de cantigas. O autor das cantigas era chamado trovador, enquanto Jocrão os declarava e o menestrel, além de recitar, também tocava instrumentos. Por isso, o menestrel era considerado superior ao doctoral por ter mais instrução e habilidade artística, pois sabia tocar e cantar. O trovador, ele era o nome da corte. Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas estão reunidas em documentos chamados de cancioneiros. Em Portugal, esse movimento teve como marco inicial a cantiga da Ribeirinha, de Pai Soares de Taveirões, ou cantiga de Guarvaia, chamada cantiga de Guarvaia, foi o primeiro documento escrito pelo trovador Pai Soares de Taveirões em 1189 e 1198. Pois não se sabe ao certo o ano em que ela foi produzida. Escrita em galego português, língua que se falava na época, a cantiga da Ribeirinha ou cantiga de Guarvaia é o registro mais antigo que se tem da produção literária desse momento em Portugal. Tá? Embora o trovadorismo tenha surgido na região da Provença, sul da França, ele se espalhou por países da Europa, da Espanha, tá? Como os trovadores provençais eram considerados os melhores da época, seu estilo foi imitado em toda parte. O trovadorismo teve seu declínio no século XIV, quando começou o movimento da segunda época medieval portuguesa, o humanismo. Algumas características do trovadorismo: união da música e da poesia, recitação de poemas com acompanhamento musical, produção de cantigas líricas que evidenciam os sentimentos e emoções e percepções do autor, satíricas, cujo objetivo era criticar ou ridicularizar alguém. Vamos dizer que a cantiga lírica era feita para a amada, onde o sentimento era de um homem por uma mulher, mas essa mulher não podia ser declarada, porque na época essa mulher era casada, então ela era chamada o Senhor. Tá? E a cantiga de amigo, ao contrário, tá? Ela era chamada a Senhora, era o homem também que tinha a mesma situação. A saudade, o sofrimento, a coita, a salagem amorosa. Então, evidencia os sentimentos, emoções e percepções do autor. E satíricas, cujo objetivo era criticar ou ridicularizar alguém. Se eu tivesse que falar mal de alguém, que é feio, que é horrível, que é aquilo, eu falaria, mas de forma indireta. Principais temas explorados: amor, sofrimento, amizade, críticas política e social. Tá? Então aí nós vamos ter as cantigas de maldizer, que eram faladas diretamente com palavrões, insultos e etc. O contexto histórico do trovadorismo. O trovadorismo teve origem no continente europeu durante a Idade Média, um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. A igreja era influente, vamos dizer, influente nela. A igreja católica dominava inteiramente a Europa. Então aqui eu fiz uma pirâmide, tá? Olha essa pirâmide aqui. Pirâmide que vai mostrar a sociedade da época trovadoresca. Existia o rei, o alto clero, alta nobreza, baixo clero, baixa nobreza, suceramos, servos,
passado, os primeiros, vamos dizer, seria a última pirâmide, servos trabalhadores que serviam aos donos das grandes terras feudal. Vamos dizer que existia na época da história, né, existia o feudalismo na Idade Média. O que era o feudalismo? Eram grandes feudos de terras. Existiam senhores feudais que eram o dono dessas terras. Então, para que tudo funcionasse, ele precisava manter essas terras entre suceranos e vassalos. Ele doava algumas terras e eles trabalhavam em prol de sobrevivência. Então, em que a igreja influenciava? Naquela época, né, a igreja influenciava na mente humana, a espiritualidade. Vamos dizer que existiu um momento da igreja que foi influente dentro do trovadorismo. Ela era totalmente teocentrista. O que é teocentrismo? É a religião, a espiritualidade, Deus como centro de todas as coisas. Então ali o rei, né, ele vinha no topo, ele tinha que trabalhar a igreja juntamente com ele para que manter-se essas terras preservadas, conservadas, tratadas de certo. Então, nesse período, que esteve marcado por uma sociedade religiosa durante a Idade Média, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. Nesse contexto, o centrismo, Deus no centro de tudo, que o mundo prevalecia, os homens ocupavam um lugar secundário e estavam no centro de valores cristãos. Se ele não obedecesse a Deus, ele não seria salvo. Isso era colocado na mente daquela época. Dessa maneira, a igreja medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores, influenciando diretamente o comportamento e o pensamento do homem. Assim, somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Nesse período, o feudalismo era um sistema econômico, político, social que vigorava baseado em feudos, grandes extensões de terras comandadas pelos ricos. A sociedade era rural e autossuficiente. Nele, o componente era o camponês, vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. O trovadorismo em Portugal ocorreu em 1189 ou 1198, a meados de 1802. Teve seu apogeu no século XII e XIII, entrando em declínio no século XIV. O ano de 1189 a 198 é considerado o marco inicial da literatura portuguesa e do movimento trovadorismo. Essa é a data provável da primeira composição literária conhecida, a Cantiga da Ribeirinha, Cantiga de Guardaia, o primeiro documento literário da língua portuguesa, escrito em dialeto português. Ela foi escrita pelo trovador Paes Soares de Padrões e dedicada a Dona Maria Paz Ribeiro. Não se esqueça disso. Na Península Ibérica, o centro irradiador do trovadorismo aconteceu na região que compreende o norte de Portugal, Galícia. Desde o século XI, a Catedral de Santiago de Compostela, centro de peregrinação religiosa, atrai multidões. Ali as cantigas trovadorescas eram cantadas em galego e português, língua falada da região. Embora os textos em prosa tenham sido explorados no trovadorismo, novelas, cavalarias, eles eram cavaleiros, soldados cavaleiros, mobiliários, as geografias e cronicões. Foi na poesia que esse movimento se destacou. Assim temos a poesia trovadoresca, que são classificadas em cantigas líricas, que inclui as cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas satíricas, que inclui as cantigas de escárnio e de maldição. Alguns autores em Portugal, Rei Dom Diniz, de 1261 e 1321, foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética em sua corte. Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores medievais, com uma produção de 140 cantigas líricas e satíricas. Além dele, outros trovadores surgiram em Portugal que se destacaram: Paes Soares de Taverós, João Soares de Paiva, João Garcia de Guiar, Martim Kodax e Aristés. Cantigas, que eram as cantigas, dependendo do tema, da estrutura da linguagem lírica, as cantigas trovadorescas são classificadas em 4 tipos:
cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio e de maldizer. E era uma cantiga de amor, originária da região de Provença, na França, representa uma expressão poética sutil e bem elaborada. Os sentimentos são expressos com mais profundidade, sendo que o tema mais frequente é o sofrimento amoroso. Então tem a cantiga da Ribeirinha, de Pai Sóis de Veloz, no mundo não sei parelha, mentre me for como me vai, faz de amor por vós e ai, minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vós eu vi saia, num dia me levantei, que vos entorno vi feia, e minha Senhor, desde aquela me foi a mim muito maldiai, e vós, filha de Dom Pai, manis, e bem vos semelha, verei por vós, guardai a coisa minha Senhor da faia, nunca de vós ouvi, valia do correia. O que quer dizer isso, gente? A tradução: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como está, porque morro por ti, aí, minha Senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que eu vos descreva retrate. Quanto eu vos vi sem muito, roupa íntima, mal dividida, me levantei, que não vos vi feia, ou seja, viu a mais bela e minha Senhora desde aquele dia. Ai, tudo me foi muito mal, e vos, filha de bom pai, menino, e bem vos pareça, veja, observe, que terei por vós guardaia, que tenho uso de roupas luxuosas, mas eu, minha Senhora, como prova de amor de você, nunca recebi algo menos que sem valor. Então, a cantiga de amor era feita para uma senhora casada, né? Ou eu, ela era o Senhor, que ela não poderia ser exposta na sociedade, porque ela era uma senhora casada proibida, era um amor proibido, platônico. Então, era feita justamente essa declaração de ser uma coita amorosa, tá? Uma coita que não era realizada. Cantigas de amigo, que seriam originárias da Península Ibérica, as cantigas de amigo, pois têm uma manifestação mais antiga e original do lirismo português. Nelas, o trovador procura traduzir os sentimentos femininos, falando como se fosse uma mulher nessa época. A palavra amigo significa namorado ou amante. Cantiga, ai Deus se sabora, meu amigo, de Martim Corax. Ai Deus se sabora, meu amigo, com meu senheira estou em vivo e vou namorado. Ai Deus se sabora, meu amado, com meu embrigo, senheira, mãe e vou namorada. Com meu senheira estou em vivo, mulheres gatas com ele comigo e vou namorado. Com meu senheira amigo, mãe e mulheres guarda comigo, contrário, e vou namorado. E mulheres guarda comigo, erga meus olhos que choram comigo e vou namorado. E nulhas guardas, comigo contrário, ergas meus olhos que choram, ambos eu vou namorar. Cantigas de escárnio são satíricas, irreverentes, elas reúnem versos que criticam a sociedade da época, os costumes e ridicularizam os defeitos humanos sem identificar a pessoa, feita de forma indireta, tá? Se eu queria falar mal de alguém, eu falaria, tá? Eu vou só ler um trecho aqui de Dom Juan Pereu Gramado. Dom João Garcia, a Dom Juan Pereu Gramado. Aqui é essa mulher, bem, gran sazonal, mestre bem, que nunca ele já farei ao cá, escondeu, essa mulher disse tudo, sempre a servir e sempre a ele vos queimou. Só ler um trecho. A cantiga de Maldizer, as cantigas de Maldizer são satíricas, ou seja, elas que eram feitas diretamente com palavrões, utilizada na linguagem ofensiva. Elas reúnem versos que criticam pessoas identificadas com seus defeitos, sátiras diretas, ao contrário das cantigas de escárnio satíricas. São feitas indiretamente, ou seja, sem identificar as pessoas. Tá? A cantiga de Maldizer, a linda preço não desde deslizado com funções, a linda preço não é deslizado, pois malcadados e não era um João Fernandes ou morto, outros sim falavam de rei,
Os maltalhados, vejo contado pelo maltalhados, nós temos pera de ponte e pode semelhar e moiteiro talhado. Bom, gente, aqui nós temos os cancioneiros do trovadorismo, são coletâneas de manuscritos das cantigas trovadorescas que foram produzidas em grego e português na primeira época medieval, a partir do século XI. Eles reúnem cantigas de amor, de amigo, de escárnio ou de dizer que foram escritas por diversos autores. Estes são os únicos documentos que restaram para o conhecimento das obras do trovadorismo. Hoje em dia podemos encontrar em bibliotecas da cidade de Lisboa e do Vaticano. Os três cancioneiros reúnem as cantigas trovadorescas: Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, Cancioneiro da Vaticano. O Cancioneiro da Ajuda é constituído de 310 cantigas que se encontram na Biblioteca do Palácio da Ajuda em Lisboa, originário do século XIII. E da Biblioteca, Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, conhecido também pelo nome italiano, Cancioneiro Brancucci. Esse cancioneiro, composto de 1.647 cantigas, foi compilado, provavelmente no século XV. E da Vaticana, originado provavelmente no século XV, composto de 1.205 cantigas. Cancioneiro está na Biblioteca do Vaticano. Agora, eu agradeço, pela atenção de vocês. E se inscrevam no meu canal. Eu sou Cileide Santos, professora de Letras e Arte. Eu convido vocês para participar das minhas aulas. Hoje eu falei de trovadorismo, amanhã eu posso falar de humanismo, feudalismo, renascimento. Eu posso falar de muitas coisas, basta que vocês se inscrevam no meu canal. Eu estou aqui para servi-los, a todos que vão fazer o Enem, como reconhecer o texto de época literária da literatura portuguesa, da literatura brasileira. Vocês vão ter palavras que vão identificar esse texto da época, palavras que vão dar esse entendimento desse texto. Elas vão nos identificar o momento, ao século, algo que vocês vão poder reconhecer o que é um texto da literatura brasileira, da literatura portuguesa. Vamos observar nas nossas provas, algo vai dizer na questão que vai identificar essa época. Então estude, gente. Vamos para mais uma aula no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Eu sou Cileide Santos, professora de Letras e Arte. Eu me formei pela Universidade Federal, estudei na PUC-Minas também, estudei em várias universidades, Montenegro, professora Daneide, fui aluna da professora Daneide também, professora Garibaldi, professora Agostinho Lobato, e muitos, professora Clara Teles da Universidade Federal do Pará, meus queridos professores da PUC, Rosângela Borges e muitos outros. Um abraço. Eu sou a professora Cileide. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e estarei aguardando vocês para as próximas aulas. Um beijo, um abraço, um cheiro. Obrigada por me assistir. Se inscreva no meu canal. YouTube, Facebook, Instagram e Kawaii.